Até aqui nós falamos de 5 princípios básicos que regem, ou que deveriam reger, as organizações modernas. Nós vamos falar agora do 6º princípio, que é a quebra de paradigmas, novos caminhos que contribuem com a inovação. Essa palavra paradigma ela já está um pouco desgastada, foi tanto falada nos últimos tempos que ficou um pouco desgastada. Mas ela tem um sentido muito especial, principalmente no contexto empresarial, que poucas pessoas conhecem de fato. Então eu quero comentar um pouquinho sobre ela, em primeiro lugar, explicar para vocês um pouco sobre essa palavra paradigma. A palavra paradigma já existia no final do século XIX, mas ela se referia apenas à parte gramatical. Foi Thomas Kuhn, um cientista americano, professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que deu a essa palavra um novo significado. O Thomas ele era um cientista brilhante e ele se preocupou com uma coisa que acontecia nos meios científicos, principalmente nas áreas de pesquisa. Ele percebeu que muitas vezes um cientista passava anos procurando por uma solução de um problema e quando finalmente ele encontrava essa solução, ele ficava perplexo diante do tempo que ele havia demorado para encontrar. Normalmente vinha aquele questionamento: puxa, por que é que eu não vi essa saída antes? Vocês já perceberam que isso também acontece na nossa vida, né? Muitas vezes a gente procura por uma resposta para um problema durante muito tempo e aí nós não encontramos e finalmente quando a gente acha uma solução a gente fala: nossa, por que eu não percebi isso antes? Por que eu não vi isso antes? Bom, isso intrigava muito Thomas e ele foi pesquisar por que isso acontecia. E ele descobriu uma coisa muito importante. A nossa vida ela é feita de padrões. Nós usamos padrões para tudo. São os padrões que definem a maneira como nós fazemos as coisas. Nós temos padrão para escovar os dentes, padrão para comer, padrão para dirigir, padrão para se deslocar. Nós temos padrão para tudo mesmo, né? Mas os padrões são bons, porque na verdade eles nos ajudam a fazer as coisas, eles nos mostram como nós temos que fazer e muitas vezes nos mostram como fazer de forma rápida. Então padrões é uma coisa boa. O problema acontece quando nós nos prendemos demasiadamente aos padrões. Esse é o grande problema. Quando isso acontece, nós começamos a achar que não existe nada melhor do que aquele padrão. E aí se torna um perigo. Aí se torna o que nós chamamos de um paradigma. Paradigma, então, na verdade, é um padrão que fica muito arraigado em nós e que nos impede, ele anuvia a nossa visão, nos impede de enxergar novos caminhos, de enxergar novas soluções. Isso é um paradigma. Paradigma, na verdade, é um pressuposto básico que nós adotamos como a forma correta de pensar, de agir, de sentir em relação a tudo que acontece à nossa volta. Volto a insistir, o paradigma é um padrão e como um padrão ele não é ruim. É bom que a gente tenha paradigmas para poder seguir. O problema, então, é quando um paradigma se torna o paradigma, ou seja, ele se torna a única verdade. Quando isso acontece, a gente então não consegue enxergar novas soluções, novos caminhos. Um bom exemplo de paradigma vem dos esportes. Durante muitos anos, se acreditou que o homem jamais conseguiria correr os 100 metros livres abaixo dos 10 segundos. Então os atletas treinavam para quê? Para se aproximar dos 10 segundos, mas não para romper os 10 segundos. Em 1968, Jim Hines, um americano, pela primeira vez na história, conseguiu correr abaixo dos 10 segundos. E foi muito interessante, porque depois que ele fez isso, foi como se os outros atletas dissessem assim: puxa, ele conseguiu, então eu também posso conseguir, né? O paradigma foi rompido. Na hora que alguém viu que era possível, todo mundo então se empenhou para baixar. E o resultado, fantástico. A partir daí, sistematicamente o tempo vem sendo baixado. Notem que praticamente em todas as Olimpíadas o recorde é quebrado. Particularmente eu acredito que não vai demorar muito tempo para que algum atleta baixe dos 9 segundos, né? Mas isso é o paradigma. É alguma coisa que fica muito forte, que nos impede de enxergar então novos caminhos, novas soluções. Eu quero encerrar essa parte mostrando para vocês uma figura muito interessante. Legal, né? Percebam uma coisa, esse elefante ele está preso àquela estaca, que é uma estaca relativamente frágil, por uma corda relativamente fina. Quer dizer o seguinte, se ele resolver fugir vai ser muito fácil, né? Basta ele dar um tranco e ele vai romper essa corda ou vai quebrar essa estaca. Mas ele não faz isso. E sabem por que ele não faz isso? Porque quando ele é pequeno, o treinador o amarra numa estaca grossa, com uma corda realmente forte, de tal forma que ele realmente não consegue fugir.
Ele tenta, ele faz muitas tentativas, mas ele não consegue. E aí chega uma hora em que ele desiste. Ele acha que é impossível sair daquela situação e ele para de tentar. Com o tempo a situação muda, ele cresce, ele se torna poderoso, ele se torna forte, mas ele está preso ao velho paradigma, que diz a ele, olha, não dá para você romper, não dá para você sair dessa situação. Então ele permanece parado. Quer dizer, agora o treinador não precisa mais ter a preocupação de prender num lugar muito forte, porque ele simplesmente não vai tentar. Ele ficou preso ao seu velho paradigma. É uma situação bem engraçada, né? Mas por mais engraçado que possa ser, eu faço sempre a seguinte pergunta: quantos de nós estamos presos a velhos paradigmas e nos recusamos a mudar? Não é verdade? Ter paradigmas não é um problema, todos nós temos paradigmas. Na verdade, muitas vezes nós sequer sabemos que os temos, né? Mas todos nós temos paradigmas, esse não é o problema. O grande problema está em quando nós começamos a achar que nada existe além dos nossos paradigmas. Aí isso se torna um obstáculo ao nosso desenvolvimento e ao nosso crescimento. Se torna um grande problema para a nossa vida pessoal, profissional e principalmente para as vidas das empresas. É por isso que é tão importante nós quebrarmos paradigmas, o tempo todo estarmos preparados para quebrar paradigma. Isso é o começo da inovação, que é tão fundamental para as organizações nos dias de hoje. Bem, esse foi o 6º princípio. Agora vamos falar um pouquinho então do nosso 7º princípio.